Quanto equipamento tem o exército ucraniano? É uma pergunta-chave, considerando que a operação militar especial do presidente russo, Vladimir Putin, já está em seu 3º ano. E está claro que sua tática é enviar soldados à Ucrânia até que o país não consiga suportar a pressão constante. Uma das chaves para a vitória da Ucrânia está em manter seu exército equipado para lidar com esse bombardeio contínuo, o que significa que precisa de muito equipamento. É aqui que chegamos a essa análise em vídeo. Vamos dividir a análise em 2 partes. A primeira analisará o equipamento-chave que a Ucrânia recebeu de seus aliados ocidentais. Depois disso, faremos uma análise mais geral sobre o que a Ucrânia tem em termos de números totais, contando tanques, veículos blindados e tudo o mais que seu exército pode usar contra a Rússia. Antes de continuar com os detalhes da notícia, inscreva-se no canal, deixe seu like e vamos continuar. Para o equipamento ocidental, referimos-nos à BBC para obter uma lista. Embora não seja exaustiva, ela destaca os principais sistemas de armas que o Ocidente forneceu à Ucrânia, começando com as armas antitanque leves de nova geração, ou NLAWs. Estes são basicamente lançadores de foguetes portáteis que podem disparar um projétil a até 800 metros e são projetados especificamente para atingir alvos em movimento, como tanques e veículos blindados. Eles também são surpreendentemente fáceis de usar. Um soldado só precisa de cerca de 1 dia de treinamento para se familiarizar com a tecnologia. Cada um pesa 12 quilos, o que os torna leves o suficiente para serem transportados para o campo de batalha. A maioria das armas NLAW da Ucrânia chegou no início da guerra, e foi relatado que, em março de 2022, cerca de 12.200 delas haviam sido doadas à Ucrânia. A Grã-Bretanha foi um importante fornecedor dessas armas. Em maio de 2022, havia enviado mais de 5.000 NLAWs para a Ucrânia. É provável que a Ucrânia tenha recebido mais dessas armas após as 12.200 prometidas no início da guerra. No entanto, também perdeu algumas. As forças russas, juntamente com membros da República Popular de Donetsk, capturaram várias dessas armas em fevereiro de 2022. Ainda assim, podemos dizer com segurança que a Ucrânia possui mais de 10.000 NLAWs, que foram usadas com grande eficácia para enfrentar a ameaça dos tanques russos. Em seguida, temos os sistemas de defesa aérea. Os 2 principais sistemas de defesa aérea que a Ucrânia recebeu de seus parceiros ocidentais são o sistema de mísseis Starstreak de curto alcance, fabricado no Reino Unido, e o sistema Patriot, fabricado nos Estados Unidos. Começando com o Starstreak, este sistema portátil montado em tripé pode ser instalado tanto no solo quanto em veículos compatíveis. O míssil disparado por este sistema é composto por 3 dardos de tungstênio, que aceleram a velocidades de cerca de Mach 3, o que significa que se movem 3 vezes a velocidade do som, e utilizam um sistema de guia a laser para melhorar a precisão em um disparo, atira e esquece. Isso os torna adequados para combater helicópteros russos, além de serem capazes de abater muitos aviões de asa fixa, incluindo vários dos caças da era soviética que a Rússia está usando na guerra da Ucrânia. Quanto aos números, a Fundação Jamestown diz que a Ucrânia recebeu 1.800 mísseis Starstreak de seus aliados ocidentais até junho de 2024. A mesma organização também fornece uma lista completa de outros mísseis que a Ucrânia recebeu e pode ter em seu arsenal. Isso inclui 45 mísseis 5V55U para seus sistemas de mísseis S-300, que são do mesmo tipo de sistemas antiaéreos que a Rússia tem usado para se defender. A Ucrânia também recebeu 1.000 sistemas portáteis de defesa aérea, ou MANPADS, Piorun do Ocidente, juntamente com 800 MANPADS Stinger e 100 MANPADS Igla. Em seguida, temos o sistema Patriot. Até junho de 2024, sabia-se que a Ucrânia tinha 2 desses sistemas em operação, embora a Voice of America tenha relatado no mesmo mês que estava previsto que recebesse outras 3 baterias Patriot dos Estados Unidos, Romênia e Alemanha, elevando seu total para 5. Zelensky diz que a Ucrânia precisa de mais. Ele acredita que ter um total de 25 sistemas Patriot
ajudaria a Ucrânia a lutar mais eficazmente contra a Rússia. Uma unidade básica é capaz de disparar 4 mísseis PAC, 2 ou 16 mísseis PAC-3, cada um dos quais possui um sistema de rastreamento incorporado para ajudá-lo a atingir seu alvo. Cada um pode viajar até 70 quilômetros e carrega uma ogiva de 90 quilos. Quanto à quantidade de mísseis, a Fundação Jamestown oferece alguns detalhes. A Ucrânia tem 365 mísseis antibalísticos PAC-2 que foram transferidos para o país pela Alemanha, Países Baixos e Estados Unidos. O próximo é o obuseiro M777. Vários países forneceram esses sistemas de artilharia guiados por GPS, incluindo Estados Unidos, Austrália e Canadá. Cada um tem um alcance de 40 quilômetros, o que corresponde ao obuseiro soviético 2A-36 de At-Stint-B que a Rússia está utilizando, com a vantagem-chave de que o M777 é muito mais preciso. A Ucrânia tinha 190 desses obuseiros em maio de 2024, segundo a Forbes, e cada um é capaz de disparar projéteis de 155 milímetros que pesam até 45 quilos. No entanto, outros números contradizem essa quantidade. Por exemplo, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, CSIS, afirma que a Ucrânia recebeu cerca de 352 obuseiros de seus aliados. O número da Forbes parece se alinhar mais de perto com a quantidade de obuseiros fornecidos pelos Estados Unidos de América e Canadá, que juntos entregaram 152, de acordo com o CSIS. Portanto, é possível que a Forbes tenha se concentrado apenas nos doadores norte-americanos. Também devemos considerar a artilharia HIMARS, que pode disparar projéteis a uma distância de até 80 quilômetros, embora o alcance seja muito maior se estiver equipada com mísseis ATACMS fornecidos pelos Estados Unidos. A Ucrânia tinha 39 desses lançadores HIMARS, que causaram grandes problemas à Rússia. Eles não haviam conseguido destruir nenhum deles até janeiro de 2024. Agora falemos dos próprios ATACMS, que são mísseis de longo alcance que a Ucrânia poderia usar para realizar ataques em território russo. Eles não são os únicos mísseis de longo alcance que a Ucrânia possui. O país também recebeu mísseis Storm Shadow fabricados no Reino Unido e Scalp fabricados na França, que são essencialmente o mesmo míssil. Não está claro quantos mísseis ATACMS a Ucrânia possuía, embora a Forbes tenha informado que o país recebeu um carregamento de cerca de 20 em algum momento de 2023. A história é semelhante com os mísseis Storm Shadow e Scalp. É difícil obter números exatos, embora saibamos que o presidente francês Emmanuel Macron prometeu 40 mísseis Scalp à Ucrânia em 2008, janeiro de 2024. Isso foi além de um número desconhecido de mísseis Storm Shadow e Scalp que já haviam sido enviados à Ucrânia, o que significa que seu total pode ultrapassar 100 neste momento. A seguir, passamos para os tanques. A Ucrânia recebeu 3 tipos principais de tanques de seus aliados ocidentais: os tanques M1 Abrams dos Estados Unidos, os tanques Challenger 2 do Reino Unido e os tanques Leopard 2 de fabricação alemã, fornecidos por seus aliados europeus e norte-americanos. Começando com o M1 Abrams, o tanque tem uma tripulação de 4 pessoas, uma a mais que um tanque de batalha principal típico ucraniano, e pesa 67 toneladas. Sua blindagem Cobham o protege contra impactos diretos, e o tanque vem equipado com um motor de turbina a gás que requer mais combustível do que um tanque semelhante, mas oferece mais potência no campo de batalha. A Ucrânia não tem muitos desses tanques. Os Estados Unidos concordaram em enviar 31 em janeiro de 2023, e até agora não parece ter enviado mais. Assim como o M1 Abrams, o Challenger 2 é um tanque para uma tripulação de 4 pessoas, embora seja ainda mais pesado que o equivalente norte-americano. Ele pesa 75 toneladas e também está equipado com blindagem Cobham. Curiosamente, apesar de ser fabricado no Reino Unido, o tanque usa munição não padronizada pela OTAN. Assim como os Estados Unidos de América,
O Reino Unido concordou em enviar um lote desses tanques à Ucrânia em janeiro de 2023, embora em quantidades um pouco menores, 14 em comparação aos 31 Abrams. Finalmente, temos o Leopard 2, que também é um tanque para uma tripulação de 4 pessoas, e como o M1 Abrams, pesa 67 toneladas. Ao contrário do Abrams, ele usa uma blindagem composta especial para desviar tiros, e tem uma vantagem sobre o Challenger Z2. O tanque dispara munição padrão de 120 mm da OTAN. Isso significa que praticamente qualquer país alinhado à OTAN pode fornecer munição para o tanque, mesmo que não possa fornecer os próprios tanques. Acredita-se que a Ucrânia tenha um pouco mais de 130 desses tanques, com Alemanha, Polônia, Suécia, Canadá e Dinamarca entre os fornecedores. A Ucrânia também recebeu uma grande quantidade de tanques Leopard 1, provavelmente mais de 270, com 88 provenientes da Alemanha e outros 80 prometidos pela Dinamarca em março de 2023. Esses tanques não tiveram tanto impacto na guerra quanto se esperava. A Rússia tem vantagem em termos de números absolutos, e os tanques têm se mostrado menos impactantes nas contraofensivas do que outras medidas, como os drones. Falando de drones, a Ucrânia recebeu vários tipos de seus aliados ocidentais, começando com o Bayraktar TB2 fabricado na Turquia. Famoso por uma música viral de guerra composta por soldados ucranianos em homenagem ao drone, o Bayraktar TB2 é capaz de disparar mísseis e tem se mostrado uma força eficaz contra tanques e veículos blindados durante toda a guerra. A Ucrânia não tem muitos desses drones. Segundo o Breaking Defense, o país tinha cerca de 20 TB2 no início da guerra, e desde então foi relatado que recebeu cerca de 50. No entanto, há uma ressalva para esse número. É possível que algumas das unidades recebidas estivessem inoperantes. Muito mais presentes no campo de batalha estão os Switchblade, que são drones kamikaze fabricados nos Estados Unidos de América, dos quais se acredita que a Ucrânia tenha cerca de 700 unidades. Chamado de Sistema de Munição Errante por seu fabricante AeroVironment, as especificações do drone variam de acordo com a variante recebida. O Switchblade 300 pode permanecer no ar por até 20 minutos e tem um alcance de aproximadamente 30 km. Quanto ao Switchblade 600, o alcance aumenta entre 40 e 90 km, com a capacidade de permanecer em voo por cerca de 40 minutos. Ambos podem carregar munições potentes, embora o Switchblade 600 seja muito mais devastador dos dois. Ele pode transportar até 15 kg de explosivos. Isso faz do Switchblade 600 especialmente eficaz contra blindados, como em ataques kamikaze, além de ser utilizado para atacar tropas russas. Depois temos o drone DJI Mavic. Ao contrário dos outros dois drones, o DJI Mavic é um drone comercial de vigilância que não tem capacidade de atacar o inimigo. No entanto, ele pode atingir uma velocidade máxima de 68 km por hora, o que, combinado com sua pequena envergadura de 28 centímetros, o torna extremamente difícil de detectar quando está em movimento. O drone pode percorrer até 30 km e atingir uma altitude máxima de 6.000 metros, tornando-o incrivelmente difícil de detectar a olho nu. Curiosamente, o drone é fabricado por uma empresa chinesa, que havia vendido cerca de 8.200 unidades para a Ucrânia em maio de 2024. O último item da lista de armas doadas à Ucrânia é um dos mais importantes: os aviões de combate, especificamente os caças F-16. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, passou grande parte da guerra pedindo esses poderosos caças fabricados nos Estados Unidos, afirmando que a Ucrânia precisaria de 128 deles para combater adequadamente a superioridade aérea da Rússia. A Ucrânia não possui essa quantidade. Na verdade, os primeiros 18 meses da guerra foram marcados por repetidos pedidos de Zelensky por esses aviões e pela recusa dos Estados Unidos em fornecê-los. Finalmente, os Estados Unidos de América cederam, embora não estejam fornecendo diretamente os F-16. Em vez disso, permitiu que outros aliados da OTAN doassem F-16 à Ucrânia,
E o CSIS afirma que vários países da OTAN se uniram para se comprometer a entregar 65 F-16 à Ucrânia. Novamente, isso é menos da metade do que Zelensky afirma que suas forças precisam, mas é um começo. Também foi necessário um extenso treinamento dos pilotos ucranianos antes que esses F-16 pudessem ser utilizados, e os primeiros jatos começaram a voar no início de agosto de 2024. Com isso, concluímos nossa análise dos principais sistemas de armas que os aliados ocidentais da Ucrânia forneceram desde o início da guerra. A partir daqui, adotamos uma abordagem mais geral, examinando os arsenais do país por tipo de arma em vez de sistemas específicos, começando com um equipamento que a Rússia tem usado consistentemente para tentar estabelecer seu domínio em terra: os tanques. Assim como a Rússia, a maioria do estoque de tanques da Ucrânia era composta por veículos da era soviética, com alguns tanques mais modernos para equilibrar. Por exemplo, a Ucrânia tinha cerca de 28 T-55 no início da guerra, junto com 42 T-62. No entanto, seus principais tanques eram o T-64 e o T-72. Ela possui quase 1.300 do primeiro, incluindo suas variantes, e 867 do segundo, dos quais 117 são do modelo Avenger. Quanto aos tanques mais modernos, a Ucrânia tem apenas 5 T-84, um dos poucos tanques que o próprio país fabrica, além de um estoque de 14 tanques T-90 que comprou da Rússia antes do início da guerra. Adicione à mistura cerca de 60 tanques PT-61 Tuard da Polônia, junto com os tanques fornecidos pelo Ocidente que já abordamos. E a Ucrânia tem uma força de tanques bastante impressionante em termos de números, cerca de 2.700 no total. No entanto, vale destacar que a maioria desses tanques são modelos da era soviética, que são ineficazes contra sistemas de armas modernos. Claro, isso pode não ser um grande problema para a Ucrânia, já que a Rússia também foi forçada a depender desses tanques mais antigos à medida que a guerra avançou, e milhares deles foram destruídos por granadas propulsadas por foguetes ucranianas e drones. Deixando os tanques de lado, agora nos aprofundamos nos veículos blindados e de utilidade. Começando com os transportes blindados de pessoal, APC, e os veículos de combate de infantaria, IFV, essa foi uma área em que a Ucrânia ficou significativamente atrás da Rússia nos primeiros dias da guerra. Antes da guerra, o país tinha cerca de 2.000 APC e IFV da era soviética, o que era suficiente para o exército ucraniano naquela época. O problema é que o tamanho do exército da Ucrânia dobrou desde o início da guerra, chegando a cerca de 900 mil soldados ativos. Somado a isso estão as perdas de APC e IFV, que a Forbes estima em cerca de 1.000 até abril de 2024. E as reservas da Ucrânia estavam diminuindo em um momento em que precisava de mais veículos. Não ajudou o fato de que alguns de seus aliados foram extremamente lentos em fornecer APC e IFV. O Canadá, por exemplo, anunciou que doaria 89 veículos blindados, Bison, que tem uma carga de combate de cerca de 12.400 quilos e podem transportar 2 pessoas. Esses veículos podem ser equipados com uma variedade de armas, incluindo lançadores de foguetes, M72, uma metralhadora média, C6 de 7,62 mm e um dispensador de granadas de 76 mm, com múltiplos canos. Os primeiros 39 desses Bison, todos provenientes do estoque militar canadense atual e usado, chegaram rapidamente. Quanto aos outros 50, que seriam suficientes para transportar todo um batalhão, esses seriam construídos novos e levariam cerca de 1 ano para chegar. A situação melhorou à medida que mais aliados da Ucrânia começaram a doar veículos. Agora, a Forbes acredita que a Ucrânia tenha recebido cerca de 7.500 APC e IFV desde o início da guerra, além de restaurar cerca de 10.000 veículos da era soviética que haviam estado fora de serviço anteriormente. Isso daria um total de 19.500, somando-se aos 2.000 iniciais que o exército ucraniano tinha disponíveis. No entanto, há uma ressalva.
A Ucrânia provavelmente perdeu cerca de 5.000 de seus APC e IFV até maio de 2024, o que a deixa com cerca de 14.500. Ainda assim, pelo menos está obtendo qualidade, mesmo que não esteja igualando a quantidade esmagadora dos APV da Rússia no campo de batalha. O estatista informa que quase 2.000 dos veículos que a Ucrânia recebeu são Humvees blindados de fabricação norte-americana, junto com várias centenas de IFV Bradley, AUV blindados, APC M113 e uma série de outros veículos. A Ucrânia provavelmente precisará de pelo menos mais 1.000, já que mais tropas estão sendo mobilizadas. Há um padrão claro aqui. A Ucrânia possui muito equipamento, que está sendo complementado por seus aliados, mas ainda fica aquém em relação à Rússia em termos de números totais. A chave para a Ucrânia está na qualidade. As armas que a Ucrânia tem recebido do Ocidente são geralmente melhores do que grande parte do equipamento da era soviética que a Ucrânia seria forçada a usar se estivesse sozinha, além de que o equipamento ocidental é geralmente superior ao que a Rússia está implantando no geral. A seguir, passamos para os sistemas de artilharia. O CSIS diz que a Ucrânia começou a guerra com 1.150 obuses da era soviética, dos quais 350 eram obuses de 122 mm, enquanto 750 eram de 750 mm. Ao somar cerca de 424 obuses doados por aliados ocidentais, que incluem os 352 mencionados anteriormente, mais cerca de 70 mais antigos ou menores, chega-se a um total de aproximadamente 1.600 peças de artilharia. Embora isso possa parecer muito, vale a pena considerar que a maioria dessas unidades de artilharia ainda são da era soviética. Isso cria problemas de munição, pois os projéteis não estão prontamente disponíveis, forçando a Ucrânia a depender cada vez mais de suas unidades de artilharia ocidentais para combater a Rússia. Falando de projéteis, os Estados Unidos têm ajudado a Ucrânia nesse sentido. O CSIS relata que os Estados Unidos de América procuraram projéteis da era soviética ao redor do mundo, adquirindo 45.000 projéteis de 152 mm e cerca de 20.000 rondas de 122 mm. Esse número pode ser o limite. Rússia e China são os principais produtores desse tipo de munição, e nenhum deles pretende fornecê-la à Ucrânia a curto prazo. O CSIS também afirma que a quantidade de artilharia que a Ucrânia precisa não está alinhada com a quantidade que possui. A fronteira combinada que a Ucrânia precisa defender tem cerca de 2.500 quilômetros, o que, teoricamente, demandaria uma unidade de artilharia por quilômetro. Como comparação, a Alemanha Ocidental implantou 2.400 peças de artilharia pesada para defender uma fronteira de 2.200 quilômetros com a Alemanha Oriental e a Tchecoslováquia durante a Guerra Fria. Não é exatamente o dobro de unidades por quilômetro, mas está bem mais próximo do ideal do que o que a Ucrânia conseguiu. O fornecimento de projéteis de artilharia é outro grande desafio para a Ucrânia. Embora não tenhamos números exatos além dos projéteis da era soviética que os Estados Unidos conseguiram adquirir, autoridades ucranianas declararam, em maio de 2023, que a Ucrânia precisava de cerca de 20.000 projéteis de artilharia por dia para operar suas unidades ocidentais em plena capacidade. O Lawfare informa que o país não estava recebendo nem perto desse número e tinha munição suficiente para disparar apenas cerca de 9.000 projéteis por dia naquela época. Desde então, esses números caíram para aproximadamente 2.000 por dia. Assim, a Ucrânia tem conseguido alcançar muito com relativamente pouco, o que define a história de seus feitos durante a guerra. Em seguida, analisamos a capacidade aérea do país, onde se observa uma grande deficiência. Os 65 caças F-16 mencionados anteriormente não chegarão a tempo para cobrir a necessidade de aeronaves de combate, já que a Ucrânia ficou muito atrás da Rússia nesse quesito desde o início da guerra. Segundo o Evening Standard, do Reino Unido, a Ucrânia tinha 105 aviões MiG-29, Su-24 e Su-25 em fevereiro de 2022, além de cerca de 50 Su-27. Quem conhece essas aeronaves sabe que todas são de fabricação soviética e que seus números são significativamente inferiores aos milhares de aeronaves que a Rússia conseguiu empregar.
além de suas variantes mais modernas. Para colocar isso em perspectiva, os caças mais modernos entre essas aeronaves são o Su-27 e o MiG-29, ambos fabricados na Rússia e que entraram em produção em 1882. Esses aviões foram projetados para combater os caças F-15 e F-16 dos Estados Unidos de América, embora nenhum dos dois tenha superado os modelos americanos. Já o Su-24 entrou em operação em 1974 e sua produção foi encerrada em 1993. A história é semelhante com o Su-25, que começou a ser utilizado em 1978 e teve sua produção interrompida em 2017. O fim da produção, aliado ao fato de que ambos são fabricados na Rússia, trouxe problemas para a Ucrânia, que tem dificuldades para encontrar peças de reposição para manutenção. Por isso, Zelensky afirma que a Ucrânia precisa de mais F-16. A situação era ainda pior no quesito helicópteros. Embora seja difícil obter números exatos, é provável que a Ucrânia tenha pouco mais de 100 helicópteros no total. O Mi-24 constitui a maior parte de seu inventário, com 45 desses helicópteros de ataque na Força Aérea Ucraniana. Capaz de transportar 8 passageiros, o Mi-24 é um helicóptero de combate da era soviética que entrou em serviço em 1972 e é utilizado atualmente por 58 países. A Ucrânia também tem 22 helicópteros Mi-17, introduzidos em 1975 e normalmente utilizados para transporte, embora existam variantes capazes de atuar como helicópteros de ataque. Juntos, esses dois modelos, com cerca de 50 anos de idade, compõem mais da metade do inventário de helicópteros da Ucrânia. A Rússia deveria ter destruído a Ucrânia. No entanto, isso não é o que observamos até agora na guerra. Segundo o Ministério das Finanças da Ucrânia, a Rússia perdeu 367 aviões e 328 helicópteros em combate com a Ucrânia. Para colocar isso em contexto, essas perdas são cerca de 3 vezes o número de aviões e helicópteros que a Ucrânia tem disponível em toda a sua força aérea, com baixas tão graves que a Rússia praticamente abandonou todos os esforços para dominar o espaço aéreo. Então, a Ucrânia pode não ter muitos aviões de combate e helicópteros, mas até agora também não precisou de muitos para fins defensivos. A chegada dos 65 F-16 dará à Ucrânia mais oportunidades para atacar posições russas. Talvez o país até encontre algum uso para seus aviões da era soviética nesses ataques. Por fim, passamos para a próxima categoria: as defesas antiaéreas. A falta de sucesso da Rússia no domínio aéreo se deve, em parte, às excepcionais capacidades de defesa antiaérea da Ucrânia. O país reconheceu a importância de manter um forte arsenal antiaéreo após a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014. De acordo com a Jamestown Foundation, em maio de 2014, 3 meses após a anexação, 2 organizações ucranianas, o Centro de Estudos de Conversão e Desarmamento do Exército e a Defesa Express, realizaram um estudo sobre as capacidades antiaéreas da Ucrânia. O estudo se intitulava Sobre o Declínio: a perda parcial do potencial de defesa da Ucrânia, 2004 a 2014, e encontrou alguns aspectos positivos, mas muitos outros negativos. No lado positivo, o estudo revelou que a Ucrânia tinha cerca de 5.000 mísseis antiaéreos guiados em seus arsenais. Isso incluía aproximadamente 1.000 mísseis 5V-38 para seus sistemas S-200V, 3.000 mísseis 5V-55 para os S-300P e 800 mísseis 9M83 para os S-300 Volts. Somando-se a isso, havia cerca de 1.300 mísseis superfície-ar, SAM, 9M38 e 9M38M1. A Ucrânia, portanto, tinha um arsenal considerável. Mas havia um problema. O mesmo estudo apontou que a maioria dos sistemas de mísseis da Ucrânia já havia chegado ao final de sua vida útil sem uma renovação adequada, o que significava que a maioria desses mísseis não era utilizável. Os sistemas S-200 e S-300 Vento estavam até mesmo em processo de desmantelamento, deixando a Ucrânia com milhares de mísseis que não podia usar adequadamente quando a guerra começou.
No total, parece que a Ucrânia tinha cerca de 250 sistemas antiaéreos S-300P realmente utilizáveis, dos quais perdeu vários devido aos ataques russos. A Forbes informa que a Ucrânia estava perdendo sistemas S-300 a um ritmo de vários por semana em abril de 2022. Embora esse ritmo de perdas provavelmente tenha diminuído desde então, ela tem recebido mais sistemas de maneira gradual. Por exemplo, em janeiro de 2024, a Grécia aprovou a transferência de um pequeno número de sistemas S-300 para a Ucrânia, apesar da oposição russa. Ainda assim, a situação não parecia favorável. É por isso que os sistemas Patriot e Starstreak mencionados anteriormente se mostraram tão importantes para a Ucrânia, assim como a grande quantidade de mísseis fornecidos pelos aliados ocidentais. De acordo com a Jamestown Foundation, até junho de 2024, a Ucrânia havia recebido 4.885 mísseis antiaéreos de vários tipos, quase o mesmo número de mísseis que possuía em seus arsenais antes da guerra. A diferença é que esses mísseis são utilizáveis nos sistemas antiaéreos que a Ucrânia tem atualmente disponíveis. Agora, vamos falar sobre drones ou veículos aéreos não tripulados, VANTs. Já abordamos a grande quantidade de drones que a Ucrânia recebeu de seus aliados ocidentais, além dos milhares de drones comerciais que conseguiu adquirir de fabricantes chineses. No entanto, esses drones foram apenas o começo, pois a Ucrânia mudou seu foco para a produção de UAVs em nível nacional. Em março de 2024, a Reuters informou que a Ucrânia já contava com 10 empresas trabalhando na fabricação de drones capazes de atingir cidades russas como Moscou e São Petersburgo. Alguns desses drones têm um alcance de aproximadamente 1.000 quilômetros, uma categoria de alcance que simplesmente não existia antes do início da guerra na Ucrânia. Isso demonstra o quão cruciais os drones se tornaram para o país durante o conflito. E cerca de um mês depois, começaram a surgir números concretos. Em março de 2024, o The Kyiv Independent relatou que a Ucrânia havia desenvolvido a capacidade de fabricar impressionantes 150.000 drones por mês. Supondo que tenha mantido essa capacidade ao longo de 2024, a Ucrânia terá produzido cerca de 2 milhões de drones até o final do ano. Na verdade, talvez até mais, já que a vice-ministra de Indústrias Estratégicas, Hanna Vosdiar, foi citada na época afirmando que a Ucrânia já havia superado a marca de 1 milhão em termos de produção. Além das 10 empresas focadas em drones de longo alcance, outras 200 estavam envolvidas no desenvolvimento de drones, e 60 delas já haviam recebido grandes pedidos do governo ucraniano. A situação é ainda melhor no fronte dos UAVs para a Ucrânia. O mesmo relatório apontou que o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, revelou planos para um aumento massivo na quantidade de drones fornecidos pelos aliados ocidentais à Ucrânia. Ele estimou que o número de drones doados chegaria a 1 milhão até o final de 2024. Se somarmos isso ao 1 milhão que a Ucrânia já possui e ao 1 milhão adicional que parece que produzirá até o final de 2024, chegaremos a 3 milhões, o que equivale a aproximadamente 3 drones para cada membro ativo do exército ucraniano. Esses drones podem ser utilizados para uma ampla variedade de funções, desde simples reconhecimento até ataques em grande escala contra equipamentos russos. Também não está claro se essa produção inclui veículos não tripulados submarinos e drones marítimos semelhantes, que se mostraram especialmente eficazes no auxílio à Ucrânia para enfrentar a frota russa no Mar Negro. Isso nos leva à última categoria que vamos examinar: os ativos navais. Não há muitos, já que a única costa da Ucrânia se estende até o Mar Negro, que a Rússia controla ostensivamente. A Global Firepower, GFP, que publica classificações anuais da Força Militar de 145 países, informa que a Marinha Ucraniana possui 104 ativos. Cerca de 1/3 de sua marinha é composta por pequenas embarcações de patrulha, com 33 embarcações na frota. A Ucrânia não possui submarinos, porta-aviões, destroyers, fragatas ou corvetas. Esses barcos de patrulha incluem o P-153 Priluk, um antigo barco lançador de mísseis da classe Makar, junto com algumas pequenas embarcações canhoneiras,
como as da classe Juk 140.000 e o P-02. Fora isso, a Ucrânia praticamente não tem uma marinha ofensiva. Os outros 71 ativos navais incluem 4 lanchas de desembarque, 3 navios de guerra de operações contra minas, como um par de embarcações da classe Sandown e uma variedade de embarcações de propósito especial, incluindo barcos de suprimento, pesquisa e rebocadores. E assim, concluímos nosso exame detalhado sobre a quantidade de equipamentos militares que a Ucrânia possui, bem como a qualidade de algumas de suas melhores peças. Claro, omitimos alguns aspectos básicos, como armamento leve e capacetes. Podemos supor com segurança que a Ucrânia possui mais de 1 milhão de armas leves e rifles, simplesmente pelo fato de que seu exército conta com 900 mil membros ativos, com números semelhantes provavelmente para capacetes, coletes à prova de balas e equipamentos de apoio. Mas o que você acha desses números? Eles são suficientes para ajudar a Ucrânia a vencer a guerra, considerando o quanto o exército russo tem a mais? Ou será que o uso inteligente desse equipamento por parte da Ucrânia dá ao país uma vantagem sobre as forças invasoras russas? Conte-nos o que você pensa nos comentários e obrigado por assistir ao vídeo. Obrigado por assistir a todo este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe like, deixe seu comentário. Até breve.